Olá, sejam bem-vindos à nossa live. Eu tô aqui com a Paola Giaquinto, que é a nossa coordenadora de recrutamento, e a gente vai conversar hoje sobre processo seletivo e entrevista de emprego. Paola, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bom. A gente vai bater um papo aqui sobre esse assunto e eu queria começar a perguntar para você se existe uma preparação, por exemplo, para uma das partes que eu acho que é crucial, né? Porque depois que você envia o currículo, você se candidata para a vaga, vem realmente a parte onde você vai se mostrar, que é a entrevista de emprego. Como se preparar para essa hora, Paola? Sim, Grazi, existe sim uma preparação, né? A gente vai passar por um momento na hora da entrevista que é um momento que você vai estar sendo avaliado, né? Um curto espaço de tempo, então isso gera uma ansiedade muito grande, né? No candidato. Então, é nada melhor do que você se preparar, ou seja, você estudar realmente a sua trajetória profissional, né? A sua experiência, o que você fez em cada empresa, as principais atividades, destacar, né, os seus pontos fortes que você passou em cada empresa que você atuou, para que isso fique claro para o entrevistador naquele momento, né, que você tem, para você poder, né, se vender, né, porque a gente brinca, para você passar o seu melhor realmente. Então, você tem que parar, estudar um pouco antes a sua trajetória profissional, estudar a sua experiência, o que é muito importante você fala também. Assim, você fala sobre as principais atribuições que às vezes a gente esquece na hora. Sim, por exemplo, as datas em que você fez cada datas, coisa. Projetos significativos em que você atuou, que é importante que você passar, que isso vai valorizar realmente, né, a sua trajetória, que vai ser o seu diferencial. E o que eu estava complementando é que muitas pessoas esquecem de estudar, pesquisar, na verdade, sobre a empresa que você vai estar prestando, né, aquela entrevista, que você está fazendo a entrevista para aquela vaga. Então, dá uma olhadinha, entra no site da empresa, pesquisa sobre aquela empresa, qual que é o business dela, o que ela faz, aonde ela atua, porque aí você já vai com maiores informações sobre aquela posição e até mesmo sobre o negócio da empresa, né? Isso tudo é valorizado pelo entrevistador e pelo gestor. Tá, e a questão do currículo, como você prepara o seu currículo para, na verdade, na entrevista também existe um estudo do currículo. Isso foi muito importante você perguntar, Grazi, porque a gente ainda se depara com currículos muito confusos e, infelizmente, com algumas informações que não são verídicas. Então, coloca no seu currículo, primeiro, aquilo que você realmente fez e a experiência e conhecimento que você realmente possui. Não adianta você colocar pra gente, né, eu tenho inglês avançado, inglês fluente, e na hora da entrevista, né, você vai ser avaliado, você pode ser avaliado em inglês, né, as perguntas podem ser feitas em inglês. E aí a pessoa trava, né? Ou seja, ela não está condizente com aquilo que ela colocou no currículo. E deixe também o currículo de uma maneira clara, que fique visualmente fácil do entrevistador, né, tá olhando. O recrutador, imagina, ele vai às vezes analisar 20, 50 currículos. Então tem que ser alguma coisa clara, objetiva, se for possível em 2 páginas. Né? O importante é que seja uma coisa resumida, mas de uma maneira que fique clara, que você consiga pontuar realmente os itens importantes que você tem da sua trajetória profissional. E na hora, você chegou na entrevista, né? Você vai como se vestir, como se portar, tem alguma coisa que a gente tem que é muito importante não esquecer? É bom a gente se preparar, né? A pontualidade, ela é um item, sim, que também é avaliado pelo recrutador, né? Chega uns 10, 15 minutinhos antes, toma cuidado com a vestimenta, principalmente, por exemplo, eu vou falar até para as mulheres, né? Às vezes a gente não se atenta por um decote, né? Ou, por exemplo, um vestido às vezes mais justo. Você está na verdade, você está indo para uma entrevista, para um ambiente formal. Nós ainda estamos sendo avaliados no ambiente formal. Então, nada melhor do que roupa social, né? Não usar bermuda, a gente já teve pessoas que vieram de bermuda, às vezes nem entra dentro da empresa, né? Tem empresas que barram, você não pode ir de chinelo ou bermuda, enfim. E uma vestimenta formal,
Por quê? O importante é que o recrutador, a pessoa que você vai estar conversando, preste atenção na tua fala e não na tua roupa, ou no teu cabelo, ou na maquiagem. Tem que ser algo discreto, né, para que o outro fixe realmente na informação que você está passando, não na estampa da tua roupa, no penteado que você vai estar usando naquele momento. Entendi. A gente tem uma pergunta agora que é fora um pouco disso, mas já entra nas perguntas da entrevista. Há muito tempo atrás, eu não sei se isso procede hoje em dia, mas a gente via muito alguém perguntar sobre qualidades e defeitos, né? Perfil pessoal. Como que você responde sobre um defeito sem você se queimar no processo? Tem alguma dica sobre isso? É importante que a gente pense nessas perguntas como pontos positivos e pontos a desenvolver, que todo mundo tem, né? Então, na hora de você colocar a qualidade, né, pensa no ponto forte que você tem, né? Por isso que é bom você se preparar realmente para a entrevista e relembrar, eu sou uma pessoa focada em metas, eu cumpro minhas metas, tenho esse foco em resultado, ou sou uma pessoa de fácil relacionamento, consigo negociar bem. Então coloque realmente aquilo que você trabalhou, porque hoje em dia a gente faz as perguntas também baseadas em competências, né? Porque a gente fala. Então a gente vai pedir exemplos. Então você tem que ter ali um alicerce, um exemplo, né, desse seu ponto forte. E o ponto a desenvolver pode até mesmo ser a questão de conhecimento, né? A gente estava conversando antes, é bom que você tenha um autoconhecimento, né? Saber o que realmente você está precisando, ou exercitar um pouco mais sua paciência, ou exercitar um pouco mais, talvez ter conhecimento técnico, fazer um curso talvez de Excel, né? Meu Excel ainda é básico, preciso fazer um Excel avançado, ou um MS Project, enfim, aquilo que você precisar tá desenvolvendo naquele momento, né? Não necessariamente esse ponto a desenvolver tem que ser alguma coisa comportamental ou negativa, né? Porque hoje a gente usa muito perfeccionismo, né? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala perfeccionismo. A gente acabou de ter a participação da Fernanda aqui, que é a nossa diretora, ela vai nos ajudar aqui em algumas respostas. Eu queria até complementar essa resposta da Paola, porque quando a gente fala de ponto, é uma pergunta muito clichê, né? Ponto negativo e ponto positivo. Aí todo mundo fala, eu sou muito ansioso, eu sou muito perfeccionista, mas eu acho que na visão do recrutador, o que importa quando essa pergunta é feita, a gente aqui tende a evitar essa pergunta em função de ser muito clichê, mas quando essa pergunta é feita é mostrar o seu autoconhecimento. Acho que tem a ver com a maturidade de você poder se olhar e da consciência que você tem sobre os seus defeitos, sobre realmente uma questão de consciência. Não é o defeito que está sendo olhado ali, é a sua visão sobre você mesmo, quanto você se conhece e como que você se posiciona sobre aquilo no momento da entrevista, né, Paola? Eu acho que é por aí, tem a ver com esse amadurecimento de poder falar sobre isso, de que se você sabe qual o seu real ponto para desenvolver. Sim. E o que você faz sobre isso. Eu acho que esse que é o ponto, né? Então, tem coisas, ontem a gente estava conversando sobre isso, a Grazi falou, meu defeito é ser preguiçoso. Isso é uma coisa que você não pode falar na entrevista, porque isso é uma coisa que realmente vai ser negativa. Eu sou preguiçoso. Mas você tem que mostrar que você se conhece e como que você vai dizer aquilo, qual a forma que você vai falar sobre o seu defeito na entrevista. Acho que é o ponto mais importante. E eu queria voltar também num ponto sobre a vestimenta que a Paola falou. A gente que fica muito focado em óleo e gás, né, assim, que a nossa principal atuação até hoje foi óleo e gás e industrial. A questão da vestimenta para o óleo e gás, ela é social sim, mas ela também tem que ter a ver com o mercado que você está. A gente aqui se assusta ao contrário. Se a gente estivesse em São Paulo, você vai para uma entrevista de terno, muito social, as mulheres muito sociais, ótimo. Mas você dentro de uma realidade de óleo e gás, você não pode chegar super social para uma entrevista. É diferente o nosso olhar. Quando o cara chega muito social em excesso, você vê que ele não está contextualizado na função mais operacional que ele vai ter. Então, aqui também, é sua roupa normal. Uma camisa polo, pode ser uma calça jeans, focando naquele ponto que você falou de que não é a roupa que tem que aparecer, é o seu discurso, é a sua palavra, né? Tá, eu tenho uma pergunta aqui do JC Júnior.
quando você faz um recrutamento para uma empresa terceira e você não sabe qual a empresa que você vai entrar, você não tem como estudar sobre a empresa, como se preparar nesse sentido? Na verdade, o que acontece? Isso é papel da consultoria que está fazendo essa intermediação te ajudar. Por isso, quando eu falo para todos os candidatos que chegam aqui no CEPEM, a gente fala, aqui é o momento de a gente ser... Óbvio que é sempre você tem que passar seus pontos positivos da melhor maneira, mas na consultoria é o momento de você ser mais verdadeiro. A gente vai falar sobre pretensão salarial ali. Aqui é o momento desse filtro, até pra gente entender, faz sentido mandar esse candidato ou não. Então, quando você for enviado para a entrevista, no cliente é papel da consultoria te orientar. Porque quando você for para a entrevista, você vai falar, você está indo para a empresa X, e aí vai fazer o seu papel como candidato de fazer sua pesquisa e tal. Sim, e a gente, às vezes, por exemplo, a gente trabalha a vaga confidencial que realmente a gente não pode abrir a empresa. Mas você pode estudar o segmento. O segmento a gente coloca, é de energia, é de óleo e gás, então você pode dar uma olhada como é que está esse mercado. Até mesmo para você entender, né, para qual empresa que eu estou indo, para como é que está o mercado, né, para esse tipo de negócio. Então é interessante que você pelo menos vá pelo segmento. Lógico que se você não tem o nome da empresa, você não consegue pesquisar sobre ela, mas você consegue ir pelo macro, né, pelo segmento que ela atua. Exatamente. E uma pergunta, eu estava lendo um artigo no LinkedIn essa semana de um gestor que eu respeito muito, e ele falava assim, quando tem um padrão na entrevista que o cara te pergunta, né, e você tem alguma pergunta a fazer sobre a empresa, e que o cara fala, eu quero sim, o que essa empresa faz? Isso é uma coisa a se evitar. É uma coisa para se evitar, porque se você já está ali sentado na frente do gestor, já é o seu dever de casa que você já sabe o que a empresa faz. Então, não necessariamente, porque as pessoas falam, quando eu tenho que dar uma pergunta de volta para mostrar interesse, é importante eu dar essa pergunta de volta? Não necessariamente, se você não tem nada. Se a entrevista ali for esclarecedora, nesse primeiro momento, que é falando de uma primeira entrevista, não precisa fazer pergunta só para preencher espaço, né? Sim. Você fala, não tem nada, mas aí não pode... Aí uma negativa é essa, eu quero saber o que a empresa faz. Né? Então isso pode ser prejudicial. Uma boa pergunta até para você fazer nesse momento é sobre o prazo de feedback que você vai ter. Que isso é uma coisa que a gente ainda tem, né, os candidatos têm dúvidas, quanto que eu vou ter o retorno. Então pergunte nesse momento, né, que esse é o momento para você ter realmente essa resposta. Em torno de uma semana, 2 semanas. Então quais as próximas etapas da entrevista, do processo seletivo. Porque aí a gente vai entrar no outro ponto que a gente tinha colocado aqui para falar, que a gente não vai falar muito sobre isso, que a gente vai fazer uma live específica sobre pretensão salarial. Mas normalmente nesse momento é quando o cara fala, é a questão salarial. Quem está te entrevistando ali naquele momento, infelizmente o recrutador está numa posição de filtro naquele primeiro momento. Então, se ele tocar em pretensão salarial, você já sabe o meu posicionamento, que eu acho que você tem que ter um número, porque mostra o seu autoconhecimento, você mostra o quanto você está ciente da sua posição no mercado, você mostra o quanto você está ciente, né, do próprio mercado. Então, eu ganhava 10 mil, mas eu sei que agora a faixa salarial baixou, e eu acho que a partir de 5, 6 mil já faz sentido para mim, porque isso paga minhas contas básicas e tal. É importante que o discurso faça sentido, que tenha uma lógica. Então, quando você fala para o recrutador, não sei, qual que é a sua pretensão salarial? Eu não sei, mas difícil falar sobre isso. Não pode ser difícil falar sobre isso. Se a gente está indo para uma entrevista, você já tem que estar indo preparado para falar sobre isso. E aí, se o recrutador não toca nesse ponto, você pode perguntar? Pode, mas provavelmente ele tem um schedule, ele tem um esquema de que isso vai ser tocado em algum momento. Então, por exemplo, com o gestor da entrevista técnica, isso com certeza não é hora de falar de pretensão salarial, porque às vezes acontece, você passou pelo RH, ninguém falou nada de pretensão salarial, foi para o gestor técnico, ninguém falou. É triste, mas infelizmente os processos são feitos assim, você vai até o final às vezes sem ter muita informação. Então,
o gestor técnico, não é hora de falar, você vai falar qual que é a pretensão, quanto a vaga paga para o gestor técnico, não é ele que define isso, então tem que saber o momento de falar, né? E aí quando eu digo na consultoria, eu acho que a consultoria é o momento da gente ser o mais verdadeiro, porque a consultoria que vai ter aquele olho de falar, não, ele está ganhando muito mais do que a vaga, ele não vai ser para essa, mas vai ser para outra. A consultoria consegue né, assim, te guardar, até mesmo te orientar e te direcionar talvez para uma outra posição. Isso é interessante que a Fernanda está colocando, porque a gente passou por isso com essa crise no mercado, né? Pessoas que às vezes estavam numa posição mais alta, né? Foram demitidas, enfim, teve uma redução aí de quadro. E agora estão disponíveis no mercado, e muitas dessas pessoas têm uma nova pretensão salarial e reduzida, né, de acordo com a realidade do mercado. Então é interessante que você realmente compreenda, por exemplo, a partir de tanto eu consigo manter minha família, pagar as minhas contas, e estou disposto a voltar a trabalhar, porque é lógico que se for também uma oferta que não faça sentido para mim, você não vai ter nem motivação para ir trabalhar. Né? E acaba se queimando, porque você vai ficar pouco tempo, vai logo querer procurar um outro emprego, e é ruim, né? Vai deixar acabando as portas fechadas, talvez na empresa que você aceitou aquela proposta de imediato, às vezes pela ansiedade ou pela preocupação da crise, de não conseguir nada. Então é interessante que você saiba realmente da sua pretensão salarial, porque se não for falado com você no momento inicial qual vai ser o salário oferecido, a gente vai poder saber que está dentro daquilo que você tá buscando. Tem que fazer sentido. E aí a pessoa fala, mas e se eu falar um valor muito maior? Você não está indo para a entrevista para aquela... Claro, você está indo para uma vaga específica, mas você está indo para uma coisa maior, você está indo para um relacionamento, tanto com o recrutador, para abrir um relacionamento tanto com o recrutador quanto para a empresa, porque o ideal é que a gente te coloque na posição certa para você. Então, eu perdi aquela vaga, eu estou 1 ano sem trabalhar, eu estou desesperado, eu vou aceitar tudo. Ótimo, então isso tem que estar no seu discurso. Eu estou aceitando R$1.000 porque eu preciso voltar a trabalhar. Eu já vi respostas muito boas sobre isso, que o cara fala, mas isso não vai ser um downgrade muito grande? Não, downgrade não, porque eu estou partindo de 0, então de 0 para 1.000 já é um super upgrade. Então, na verdade, só para interromper um pouco, a pretensão salarial, ela é uma amostra do que você vale, não é isso? Do que... Mas não aquilo que você... Ela não é o limite para você ali, você pode ganhar menos. A minha dúvida, eu acho que é a dúvida das pessoas também, é essa aí, é um ponto bem polêmico, porque é um pouco perigoso às vezes você colocar um valor e você estava disposto a receber menos e você ser eliminado mas por isso que eu acho... do processo. Como que você responde isso de forma objetiva a não te eliminar também? A não te eliminar, eu acho que assim, pode ser que isso te elimine? Pode. Se for uma coisa totalmente diferente, divergente da posição, pode ser que isso te elimine. Mas isso é uma eliminação justa. Tô dizendo assim, se não fizer sentido, para que a gente vai te colocar numa posição que não faça sentido? O que tem que fazer sentido é que você saiba o seu não valor. É o valor, porque é o seu né? potencial, e assim, e que isso faça sentido como um todo. Por exemplo, a gente está falando aqui de Macaé, que é a matriz do CPEM. A gente tem hoje uma realidade local em função da crise que mudou tudo. Então a pessoa que está em Macaé, ela sabe que o mercado mudou. Mas vamos responder, que tem várias perguntas importantes ali, Grazi, porque eu acho que senão a gente fica nesse da pretensão salarial. Pode fazer as perguntas aí. Tem umas perguntas legais, falaram de EAD e falaram... A pergunta sobre EAD é o que vocês acham da formação de EAD nas escolas estrangeiras? E tem em cima de EAD geral. Eu não sei, Paola, o que pensa, mas eu acho que tá caindo cada vez mais o preconceito em relação a isso. Então, assim, eu sinceramente, hoje como recrutadora, existia uma diferença, sei lá, 10 anos atrás, quando começou, existia um preconceitozinho de EAD. Hoje em dia, eu vejo como uma formação, acho que o preconceito
caiu e... Caiu sim, e a gente tem boas escolas, né? Boas universidades. Você tem que pesquisar qual que é a nota dela no MEC, como que ela tá, será que eu vou conseguir esse diploma, que às vezes fecha no meio do caminho, né? E a gente tem pessoas que trabalham conosco aqui no CPEM que fazem EAD e falam super bem sobre as universidades. Como a Fernanda falou, acho que hoje a gente não tem mais aquele preconceito de antes e tudo uma questão de pesquisar sobre a escola. Tá, o Marilson perguntou quais as chances de um candidato a uma vaga de homem de área sem experiência entrar no mercado. A verdade é a seguinte, neste mercado, neste momento de mercado, como a gente está com... O que está acontecendo é um movimento ao contrário. Você tem pessoas mais experientes que aceitam trabalhar nas posições de base. Então, nesse momento, uma pessoa sem nenhuma experiência vai ter que ser uma vaga específica de uma empresa que esteja aberta para isso. Para ser verdadeiro é o seguinte, claro que isso diminuiu. No momento de mercado desse, que você tem gente com mais experiência e você vai pegar alguém totalmente cru num risco operacional que é trabalhar numa plataforma, as empresas, a tendência é que isso não seja tão aberto hoje, mas existem. Aí, para isso, o que você tem que ter? Tem que estar com seus cursos, você tem que estar com seu CBSP válido. Por quê? Porque você tem que ter que ser competitivo em alguma coisa, né? Mas diminuiu um pouco em função da oferta, né, de candidatos no mercado. Tinha uma pergunta boa, não, mais pra cima tinha uma pergunta boa, deixa eu ver. Não, sobe mais um pouquinho. Vai, volta. Sobre o feedback, a gente vai falar no final. Era do feedback? Então tá. Emanuel Martins, ele quer saber o seguinte: nos dias de hoje, como um profissional recém-formado em engenharia de petróleo está sendo visto no mercado? Na verdade, acho que é a mesma pergunta, né? Não experiência. Eu acho que tem um link até mesmo com o que a Fernanda falou. Hoje a gente está passando por um momento que a gente tem mais oferta, vamos dizer assim. Tem mais procura do que oferta, né? Então tem muito candidato, muitos profissionais com experiência pesada no mercado. Então, você tem que buscar algum tipo de diferencial. Exato. Então, por exemplo, uma coisa que a gente observa muito aqui, idioma, ainda é algo que a gente tem dificuldade para encontrar pessoas, né? O inglês é o idioma que mais procurado, né? E é universal, vamos colocar assim. Então, muitas pessoas que às vezes têm uma bagagem muito grande, um background muito bom, mas não falam inglês. Então, pode ser por aí que você consiga se recolocar, por esse diferencial. Você tem que realmente buscar encontrar algo que vai te destacar em meio, né, a esses profissionais com experiências que a gente tem no mercado. E às vezes está disposto a atuar em regiões que a gente não tenha tanto profissional qualificado, seja pela graduação ou algum outro item. A gente tem ainda locais que a gente tem essa dificuldade de encontrar pessoas, né, com essa qualificação. Eu acho que um outro ponto quando a gente fala de engenharia de petróleo, porque neste momento de mercado ainda é um momento que a gente fala, é diferente de alguns anos atrás, que você tinha muito programa trainee, você tinha essa busca por profissionais, mas isso vai voltar. O mercado aquecendo, isso vai voltar, porque não tem jeito. Você começa a ter que promover as pessoas para pegar as funções de middle, né, do meio, e você tem que contratar trainee de novo. Então, para quem é recém-formado, o diferencial é se preparar, e até isso, um EAD que a gente já falou, que você precisa mostrar, não é assim, eu sou engenheiro de petróleo, e daí? Agora, já fiz a minha parte. Infelizmente, a nossa parte tem que estar sempre sendo construída. Então, eu fiz a minha parte, mas eu estou fazendo um curso de project, então isso já faz uma diferença, eu conheço o sistema tal, então a gente manter sempre nessa qualificação, né? Dentro dessa pergunta sobre experiência também, eu tenho o Matheus Macedo, que perguntou, na verdade ele afirmou que as empresas em geral não contam o tempo de estágio na hora de considerar a experiência. Isso procede? Tem algum motivo? Na minha visão, não. Na minha visão, hoje o tempo de estágio é um tempo muito válido e, assim, conta como experiência, porque, na verdade... É uma porta de entrada. Independente da formalidade do que está no seu currículo, é o que você realmente aprendeu e que você realmente fez naquele seu estágio. E eu acho que o tempo de estágio depende muito do posicionamento do
profissional, porque você pode fazer um estágio, ficar tirando xerox e ficar fazendo relatório copia e cola, ou você pode você buscar coisas mais interessantes, se mostrando disponível para a sua empresa, fazendo perguntas, tentando se envolver em outras áreas. Então acho que o tempo de estágio pode ser muito rico e eu não vejo essa anulação do tempo, assim, não contando dentro da sua experiência. Dentro dessa pergunta sobre estágio, o pessoal está participando bastante. A Thaís Cavararo quer saber por que as empresas hoje em dia exigem cada vez mais experiências das vagas de estágio, como se não fossem realmente vagas para iniciantes. O que vocês acham disso? Enfim, se isso realmente funciona. Eu acho que assim, procede um pouco, porque a empresa está sempre numa posição de ter o menor custo não de dinheiro, o menor tempo para desenvolver aquele cara. Então, se eu estou numa posição de RH, por exemplo, que eu já tenho uma pessoa que já tenha feito triagem de currículo, que conheça um pouco, aquilo é importante. Mas aí eu vou falar para vocês, assim, para uma vaga de estágio isso não vai ser, entende? Assim, pode ser um diferencial você ter alguma experiência, mas não é o mais importante. Tá, Jarderson. Tem experiência em formação na atividade vaga offshore e não experiência de embarque. É legal me candidatar? Como recrutador do CPEM tem como feeling? Na verdade, ele tem experiência com atividade. Tem experiência em formação na atividade e a vaga é offshore, não experiência de embarque. Acho, Jarderson, né, Jarderson? Eu acho que isso funciona para alguns segmentos dentro de óleo e gás. Por exemplo, produção, FPSO. Esse é um mercado que essa atividade funciona. Porque quando a gente olha para um profissional de produção, a gente está olhando para a experiência dele como numa planta, numa refinaria, num ambiente quase que industrial. Então, no FPSO isso funciona, em alguns outros segmentos isso funciona bastante. O cara conhece o sistema específico tal, conhece de caldeira, de outras coisas específicas, e ele vai só se ambientar ao regime offshore. Para outros segmentos isso já não é tão, por exemplo, na perfuração a gente já tem uma coisa um pouco mais de exclusividade. Normalmente a pessoa já tem que vir daquilo. É mais difícil essa abertura, mas para outros como o FPSO isso é bastante possível e bem-vindo até. Tá, a gente vai falar agora sobre um tema que é muito polêmico também, que é a questão da ansiedade, né? A gente vai participar de um processo, a gente fica sem dormir, às vezes esperando aquela resposta, a gente está num momento de crise, que tem pais de família que estão precisando daquilo como se fosse assim... realmente a questão de sustento de vida mesmo. Como trabalhar a ansiedade, como não ser um candidato chato, né? Que eu acho que eu posso falar isso porque eu não trabalho como recrutador e a gente às vezes se coloca na posição de chato, de ligar demais, de mandar e-mail. Como que vocês veem isso? Qual é realmente o limiar entre procurar retorno quando o retorno não é feito de forma que você espera e também não se limitar no processo? Boa pergunta. A ansiedade realmente é o grande, obstáculo aí do candidato, né? A gente sabe, como a Grazi falou, tem todas essas questões, mas você tem que trabalhar o seu controle emocional, né? Você tem que ter realmente esse controle. E a questão de aguardar o feedback, um resultado, né? Você tem que, na hora da entrevista, conversar com o seu recrutador. Quais serão os próximos passos? A partir de quanto tempo eu vou ter um retorno sobre esse processo? Uma semana. Passou esse prazo de uma semana, né? Você tem todo o direito de mandar um e-mail para o seu recrutador e perguntar, né? Já tem um retorno sobre esse processo? Porque muitas vezes a gente tem esse planejamento de uma semana, mas a gente aguarda também um retorno da empresa que é a nossa cliente. E nesse ramo offshore a gente trabalha com as escalas, né? 14 por 14, então às vezes tem que esperar uma nova escala, a pessoa está embarcada. Então a gente tem esses atrasos que acontecem. O que não pode acontecer, por exemplo, eu fiz a entrevista hoje e amanhã eu já estou ligando, estou passando e-mail, aí não tive resposta, eu vou entrar no LinkedIn, eu vou mandar essa pergunta, eu vou perguntar a mesma coisa, vou entrar no outro LinkedIn da recrutadora também do CPEM, vou perguntar se pedir esse retorno. Então você acaba sendo insistente, acaba sendo chato, mas no sentido assim, você acaba passando, né, uma inadequação, na verdade. Isso.
né? Você eu acho que isso acaba te queimando um pouco, né? O que eu acho sobre essa questão de pedir contato, o que é normal? É normal você pedir um contato, a gente sempre fala isso. A gente trabalha com volume, e isso é uma coisa assim, a gente tenta sempre dar retorno aqui no CPEM. O Talent veio aí, essa ferramenta nova nossa, para ajudar a que isso seja feito da maneira formal, as pessoas fiquem cada vez menos sem retorno. Mas é importante pensar assim, uma semana depois do processo, eu posso mandar um e-mail, ou eu posso ligar para a recrutadora? Ligar para a recrutadora? Pode? Ela te deu um cartão dela no início da entrevista? Então, acho que depende de cada processo. O recrutador te deu um cartão, isso é uma abertura de que você pode ligar para ele, né? Não te deu um cartão? Passa um e-mail depois de uma semana, né, Paola? Passa um e-mail depois de uma semana, é normal, você vai ter uma resposta, mas assim, ficar insistindo tanto para pedir retorno ou às vezes para mandar currículo. Tem gente que assim, eu não sei se bota no automático, a gente entende que a busca é difícil, mas eu não sei se bota no automático. Tem gente que manda o e-mail com o currículo. Primeiro, você vê que ele está mandando para uma lista de 50 recrutadores e manda e-mail todo dia, 3, 4 vezes por dia tem aquele candidato. Isso para mim passa uma percepção assim de que o cara tá além do limite. Isso pra mim é além do limite. Você tá trabalhando, chega o nome. Você marca o nome da pessoa. Eu já tive várias situações que você marca o nome. Então, isso é uma coisa a ser evitar. Você acha que isso, de certa forma, banaliza o currículo dele? Eu acho, porque não fica uma coisa especial. Sim, recebo todo dia. E outra coisa, você fica taxado, entre aspas, seu nome fica gravado como através de uma coisa não positiva. Mandou. Então, tipo, pedir um retorno é normal. Eu acho que tem até que e faz parte do recrutador. O recrutador que acha chato o candidato pedir um retorno, isso faz parte da nossa rotina. É uma relação, né? A gente está trabalhando numa relação, realmente. Mas a gente tem que saber o tempo para esperar, para ter esse retorno, porque como eu falei, às vezes se a gente não deu ainda, porque a gente está guardando às vezes um retorno da cliente que ainda não conseguiu passar pra gente, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui que é bem interessante, do Highland Vaz. Ter embarque em Shuttle Tanker ajuda na hora de uma pré-seleção de 2 OM e FPSO? Ajuda sim, tá, Highlander? Por quê? O FPSO, né, é um navio petroleiro, né, que a gente chama, e o Shuttle Tanker tem atividades sim, principalmente se for um navio aliviador. Então tem atividades que são similares, principalmente na parte do offload, na transferência de óleo. Então isso é bem visto sim para a seleção FPSO, tá? Profissional, pergunta da Flora, do Rodrigo Flora. Profissional de movimentação de cargas de perfuração é mal visto para preencher vaga de FPSO em produção? Posições mais operacionais na base, não tanto, porque aí o que te importa é a experiência offshore, a experiência com a segurança. É o tipo de guindaste que você trabalhou. Isso, né? Então, para posições de base, não. Quando a gente fala dessa exclusividade entre FPSO e perfuração, é quando a gente está falando já das coisas mais técnicas que tem no FPSO e que a gente não tem essa correlação de equipamentos na perfuração. Mas para as posições mais generalistas não existe esse tipo de problema, não. Tá, a gente estava conversando aqui antes, né, Paola, sobre algumas coisas, algumas atitudes que podem limar um candidato, né, eliminar ou, na verdade, te deixar fora de um processo para o qual você está querendo tanto participar, né? Fala um pouquinho, Paola, dessas atitudes e dessas características de um candidato de uma forma geral. Algumas a gente já até falou, né, que é essa questão da ansiedade, da insistência, isso realmente pode te prejudicar no processo seletivo. A questão, às vezes, de você passar uma postura arrogante na hora da entrevista. Às vezes o candidato fica tão preocupado em estar demonstrando o melhor dele que isso ultrapassa o limite e chega, né, na arrogância. Então você tem que entender esse meio termo. A questão também da fidedignidade, ou seja, de você passar realmente a honestidade na hora da entrevista, porque ali você está batendo um papo, né? E a gente tem que o recrutador tem que estar ali entendendo que você realmente desempenhou aquelas atividades. Então você tem que ser coerente com aquilo que você atuou, com aquilo que você está falando. Então, realmente passar o quê? A realidade do que você trabalhou, né? Ser honesto. Olha, eu já trabalhei em RH, né, em várias áreas de RH, mas
Nunca trabalhei com departamento pessoal, já fiz curso de folha de pagamento, mas não tive ainda essa experiência. Ok, é uma área que eu tenho interesse de trabalhar. Isso é bacana, que ele passe essa verdade, né, na hora da entrevista. E a questão realmente de pontualidade, isso é algo também que a gente preza, porque às vezes você está com sua agenda cheia, né, lotada naquele dia. Então, às vezes tem candidato, né, que às vezes não chega no horário. A gente sabe que às vezes vem pessoas de outras cidades, né? Se você conseguir avisar, a gente tem o telefone geral do CEPEM, perfeito, né? Às vezes peguei um trânsito, saí mais cedo, mas peguei um congestionamento, tô vindo do Rio, avisa, a gente vai entender que essa situação acontece, porque realmente acontece. Às vezes a gente aqui dentro de Macaé passa por isso. Aqui, eu vou dar uma resposta, acho que é Júnior, JC, não sei se é José Carlos, ele tá falando várias coisas, e aí eu te peço até desculpa aqui que você tá dizendo que eu não te dei retorno de um processo seletivo. Infelizmente, isso acontece. A outra coisa que eu preciso dizer, assim, isso é uma coisa, é um esforço enorme nosso aqui de que isso seja mitigado, tá? A gente tentar diminuir esse número de não retorno, e é um esforço que a gente tem. Paola, na coordenação do recrutamento, tem esse esforço, mas assim, mandei e-mail e não tive resposta. Aqui, se vocês imaginassem a dificuldade que a gente tem de trabalhar no e-mail em função da quantidade de e-mail, de currículo e pedido que a gente vai recebendo, é uma coisa assim, eu digo para vocês, eu tenho dificuldade de fazer a gestão do CEPEM dentro da caixa de e-mail, porque eu recebo em torno de, sei lá, 300 currículos por dia, 280 currículos por dia, não de funções que eu estou trabalhando, de todas as funções que vocês possam imaginar. Então, realmente, aí é uma questão humana, assim, por mais que a gente se esforce, né, Chay tá aqui com a gente também, a Chayane, por mais que a gente se esforce, e por isso que a gente chegou num ponto que a gente falou, não dá mais para trabalhar assim, a gente precisa formalizar tudo através de um sistema, para que a pessoa tenha o retorno efetivamente. Então, assim, eu hoje não toco posições, eu não estou na frente do recrutamento das posições, e isso dificulta ainda mais. Eu falo, quando é comigo, às vezes eu mesmo que não dou retorno, infelizmente, porque é isso, você deve ter me mandado um e-mail, e no meio desses 380 e-mails, quase 300 e-mails que eu recebo por dia, pode ter passado. Então eu te peço desculpa e digo que o que a gente está fazendo para resolver isso é um investimento alto, um investimento pesado no talent, no sistema. Vocês vão ver como que o talent vai se desenvolver, que é exatamente para profissionalizar isso e não acontecer mais, porque é uma vergonha que isso aconteça. Eu realmente acho uma vergonha, mas humanamente eu digo que infelizmente, dessa maneira, em algumas pessoas acabam acontecendo isso, né? Então eu peço desculpa. Ele complementa aqui falando, sou deficiente físico e nunca concorri a uma vaga referente a PCD. Pode ter sido esse o motivo da desclassificação? Acho essa pergunta importante. Essa pergunta é importante, eu te digo uma coisa. Ele tem o CID e tudo. É o próximo JC, né? José Carlos deve ser, né? É o que a gente vê, assim, cada vez mais também as posições com CID, as pessoas que têm deficiência, cada vez mais isso está sendo requisitado, né? Então hoje, quando a pessoa fala, não sei se vocês concordam, mas quando você tem uma deficiência que seja possível que a empresa acolha aquilo, eu acho que eu vou olhar até o contrário, eu acho que isso até é uma vantagem, entre aspas, no sentido do recrutamento, porque as empresas têm toda aquela questão legal e também a questão da inclusão mesmo para seguir. Só que no óleo e gás é mais difícil, porque... É risco, né? Quando a gente está falando de um risco operacional, principalmente de embarque, não sei se era uma posição de embarque a sua, mas quando você tem o óleo e gás, a questão do PCD no óleo e gás, existe um conflitozinho aí. Por quê? Porque a cota de PCDs ela é feita sobre o número total de funcionários, sendo que os PCDs não embarcam. Na maioria das deficiências, você não consegue embarcar uma pessoa com uma deficiência visual pesada, auditiva pesada ou mesmo física. Você tem os riscos do negócio. Então você tem esse conflito legal aí no óleo e gás. Mas se é para posição onshore, eu hoje vejo que é até uma vantagem. Assim, no sentido da empregabilidade, né, da empresa, porque as empresas a gente tem até um trabalho que a gente tem feito um rastreamento, um recrutamento proativo de PCDs. Tá ótimo. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, né? A gente estourou o nosso tempo aqui, mas foi muito bom, acho que a participação também. A gente tem algumas outras perguntinhas aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai retornar na semana que vem com o mesmo assunto, só que a gente vai aprofundar um pouco mais,
falar um pouco mais sobre pretensão salarial, que é um tema um pouco polêmico. Currículo também. Currículo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que eu já posso responder sobre o Talent, né? Quem mandou o currículo antes do Talent tem que cadastrar de novo no Talent, sim. O que acontece? O Talent, a gente fala que ele tá em beta, né? A gente brinca que ele já tá no sistema, mas a gente tá aprimorando ele todo dia, às vezes dá um bug, os programadores, a gente tá com uma equipe de programadores só aprimorando o sistema. Então, o que acontece com o Talent? Você tem que se cadastrar de novo. A gente vai mandar um e-mail para todo mundo que já estava cadastrado. Vai ter um e-mail automático de convite, mas só quando o sistema estiver redondo. Então, quem quiser ser proativo e já se recadastrar é bastante importante para a gente já ter o contato de vocês lá atualizado. E tinha uma outra pergunta ali, só para terminar, se tem que botar todas as experiências, não é isso ali? No Talent, devo colocar atividades e exercícios de forma detalhada ou resumida. Acho que o importante é vocês verem o seguinte, quando terminar, olha o seu currículo, dá aquele visualizar o currículo, porque isso tem que ficar balanceado. Detalhado ou resumido, depende, se você falou o mais importante da sua posição, quanto mais resumido melhor, mas sem deixar de falar coisas importantes. Então, assim, o que a gente imagina é assim, 6 linhas, dando uma média. Você tem uma função, uma empresa, 6 linhas, né, Chay? 5, 6 linhas, talvez um pouco mais. O que eu não recomendo de jeito nenhum no currículo é você colocar a descrição do cargo, porque isso é muito, muito enfadonho para o recrutador ficar lá, fazendo aquela descrição mesmo formal do cargo na hora das atividades. Mas a gente está pegando aqui, até foi boa essa pergunta, currículos muito resumidos, que está faltando até algumas informações. Então, releia realmente e observe se você colocou todas as suas informações e as atividades principais que você desempenhou. Porque isso é importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? Aqui, e a outra questão também é assim, tem algumas empresas e algumas empresas grandes que a gente trabalha, que elas retornam o currículo da pessoa quando falar só tem as últimas 3 experiências. Eu quero ver a trajetória profissional dele toda. Por isso que lá no Talent está escrito, favor de escrever todas as suas trajetórias profissionais. Claro, você tem 20 anos de carreira, começou como estagiário, você quer tirar aquele estágio, aí tudo bem. Mas todas as relevantes que mostrem a sua trajetória profissional precisam estar no currículo, porque às vezes o próprio cliente rejeita e fala, não, eu quero a trajetória dele completa. Beleza. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Acho que não. Acho que não. Isso aí, meninas, quero agradecer a participação de vocês e de todos que estão nos assistindo e participando. A gente vai voltar na semana que vem, como eu vou anunciar. Fiquem atentos aos anúncios e a gente já pode ter as perguntas de antemão, que eu acho que adianta bastante o processo aqui, tá? Isso aí. Tenham um bom fim de semana. E se vocês quiserem, vamos fazer o seguinte, mandem as perguntas pra gente no próprio LinkedIn, se quiser, compartilha com os amigos das perguntas, porque aí a gente já vem na semana que vem pra responder as perguntas de vocês. Só o último recadinho, pessoal, cadastrem o Talent, tá? Porque a gente tá buscando pelo Talent e não mais por e-mail, ok? Por favor. Por favor, facilita a nossa vida. Tá, joia. Isso aí. Tchau, Obrigada. Tchau. Salvar.